Meu prezado amigo, irmão, a paz do Senhor. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade e Ele me concede nesse momento poder estar comunicando com você, dessa feita trazendo mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD desse último trimestre de 2017. Hoje estaremos postando o comentário da lição de número 14, da data de 31 de dezembro de 2017. Essa lição ela traz como título Vivendo com a Mente de Cristo. Eu espero em Deus que através desta lição nós sejamos edificados e que esse trimestre seja aí fechado com chave de ouro e que Deus ele possa falar o teu coração de uma maneira muito profunda. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida, pela vida de cada um daqueles que tem acompanhado esse trabalho desde o início, aqueles que vieram depois e aqueles que, quem sabe, está pela primeira vez acessando esse vídeo. Que Deus te abençoe, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Que você tenha aí um final de ano cheio de paz, cheio da presença de Deus e que o ano de 2018 possa ser um ano de grandes realizações. Faço votos a Deus que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, que todos os dias da tua existência aqui nessa terra, que você possa viver com um propósito maior, que é aproximar-se de Deus. A lição de hoje, esse título, ele é bastante sugestivo quando ele nos apresenta a necessidade de vivermos com a mente de Cristo. Sabemos muito bem que a mente do homem é exatamente onde mora os pontos de decisão da sua vida. Tudo que o homem ele vai decidir passa pela sua mente. A mente do homem ela pode ser alimentada da presença de Deus, de ensinamentos da palavra de Deus, de coisas que vêm edificar a sua vida e assim edificar o seu espírito. E através da vida desse homem, ele pode levar outros a alcançarem uma edificação, tanto na vida espiritual, quanto na vida ética, na vida moral. Portanto, a mente é um âmbito fundamental na vida do homem. Mente nós podemos tomar como sendo a porta de entrada para a alma, a porta de entrada para o espírito. Por que não tomar também mente como sendo o próprio espírito do homem, a própria alma, o próprio homem interior? Então a mente do homem, ela é a sede, de onde parte todas as decisões mais importantes da sua vida. E é interessante nós observarmos que a nossa mente, ela está constantemente sendo bombardeada por tanta coisa que não nos leva a uma edificação espiritual. E nesse momento essa lição ela nos chama a responsabilidade da necessidade de vivermos a mente de Cristo. Ou seja, que Cristo ele esteja alimentando os nossos pensamentos, que Cristo esteja alimentando a nossa alma, que nós possamos nos submeter a nossa própria mente à mente de Cristo. Que nós possamos estar cada vez mais nos inteirando da vontade de Deus, nos inteirando da sabedoria divina, para podermos dessa forma termos uma vida que louva o nome do Senhor e uma vida também que seja a serviço do outro, uma vida que seja um manancial de bênção, de edificação para todos aqueles que nos cercam. A mente, ela nos fala da razão, nos fala da intelectualidade. E nós sabemos que a sabedoria humana é desprovida da sabedoria divina, desprovida de uma direção divina. A sabedoria humana que não se submete à sabedoria divina, segundo a palavra de Deus, ela é considerada como imundícia. Então é necessário que o homem entenda que a sua própria capacidade para a racionalidade, ele recebeu da parte de Deus. Portanto, ele deve submetê-la, ele deve estar sob a direção de Deus, sob a sabedoria divina, para que de fato ele possa estar cumprindo a função,
cumprindo os objetivos para o qual ele foi criado diante de Deus, que é exatamente amar a Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus acima de todas as coisas e também amar o próximo como a si mesmo. Então o título da lição, ele exatamente nos chama para isso, vivendo com a mente de Cristo. E aí você pode estar se questionando, como é possível alguém viver com a mente de Cristo? Principalmente depois que o homem passou pela experiência do pecado. Uma vez que o pecado, ele atingiu o homem na sua totalidade. Tanto é o espírito, a alma e o corpo do homem, ele foi atingido pelo pecado. Esses elementos constitutivos do ser humano foram deformados pela ação do pecado. Mas nós sabemos que Cristo, ele veio para restaurar o homem. É o desejo de Deus, é a vontade de Deus que o homem tenha o seu espírito, a sua alma e o seu corpo restaurado. Então a mente do homem, ela pode ser iluminada pela mente de Deus. É necessário que nós entendamos que esta é a vontade de Deus. Também quero fazer um esclarecimento. Quando nós falamos da mente de Deus, quando nós falamos da mente de Cristo enquanto Deus, é claro que essa é uma linguagem, um antropomorfismo, uma forma de Deus se aproximar do homem, de Deus apresentar características humanas para poder comunicar-se com o homem. Portanto, a sabedoria de Deus, ela pode ser expressa através da mente do homem, quando essa mente se coloca cativa ao serviço, à direção de Deus. O nosso texto áureo da nossa lição nos apresenta o seguinte: porque quem conhece ou quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Nós sabemos que o homem, ele não pode, por si, conhecer Deus. Tudo aquilo que o homem conhece de Deus é porque o próprio Deus se revela ao homem. É Deus que se dá a conhecer ao ser humano. E é interessante, em se falando de mente, nós sabemos que nós não conhecemos nem a nós mesmos. Nós somos seres em construção, seres que a cada dia nos surpreendemos, que a cada dia estamos nos conhecendo. E a pergunta aqui do escritor de Paulo aos Coríntios é exatamente esta: por quê? Quem conhece ou conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Nenhum ser humano pode conhecer a mente de Deus, uma vez, como já falei, que ele não conhece nem a sua própria mente em profundidade. E aí o escritor, ele continua dizendo, retomando, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la, ou instruí-lo, melhor dizendo. Quem é o homem para poder instruir Deus? Quem é o homem que conhece a mente de Deus? E com esse conhecimento ele percebe falha, percebe falta de instrução, de sabedoria, para ele estar transmitindo sabedoria a Deus. Quem é a criatura para poder ensinar ao Criador? É como se a obra quisesse interferir no ofício do seu autor, do artista. É como se a arte reclamasse do artista por que fazê-la desta ou daquela forma. Então jamais ninguém conheceu a mente de Deus, homem algum conhece a mente de Deus para poder instruí-lo. Aí a sequência do verso nos apresenta, mas nós temos a mente de Cristo. Olha que coisa interessante. Homem algum conhece a mente de Deus. Porém, aqueles que tiveram encontro com Cristo e que Cristo foi gerado dentro deles e que eles estão nascendo de novo a cada dia, que o caráter de Cristo está sendo implantado no seu caráter, que ele está morrendo a cada dia para nascer como um novo homem, gerado pelo Espírito. Então, todos aqueles que são nascidos de novo, todos aqueles que não vivem mais para si mesmos, mas que Cristo vive através deles, esses estão sendo gerados do Espírito, estão desenvolvendo em si a mente de Deus, a mente de Cristo.
E uma vez sendo gerados por Cristo, uma vez tendo Cristo como cabeça, esse então passa a desenvolver a mente de Cristo. E uma vez que Cristo, como sendo Deus, e estando em Deus e sendo o próprio Deus, ele se conhece como conhece as profundezas de Deus. À medida que o homem ele passa a ter a mente de Cristo, ele passa a conhecer a mente de Deus no aspecto de conhecer a vontade de Deus. Não conhecer a mente de Deus no sentido que ele venha exaltar, ou venha até mesmo surpreender Deus, uma vez que ele conhece a mente de Deus. Mas a ideia de ter a mente de Cristo, de conhecer a mente de Deus, é no aspecto de poder conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso conduzir nessa vida. Então é nesse aspecto que nós devemos entender a ideia de nós termos a mente de Cristo, ou seja, em todos aqueles que Cristo foi desenvolvido e que a cada dia ele está morrendo, não vivendo mais para si, mas Cristo vivendo por meio dele e através dele, ele passa a desenvolver a mente de Cristo no aspecto de conhecer a vontade de Deus, conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. Então isso é muito interessante e devemos levar isso em consideração. Então nós não podemos instruir ao Senhor, mas nós podemos então nos comunicar com Deus através da mente de Cristo. Isso é muito, muito interessante. Se a mente fala de luz, fala de entendimento, fala de conhecimento, fala de razão. Então o homem para conhecer a Deus, o homem para entrar em comunicação com Deus, é necessário que ele desenvolva em si a mente de Cristo. É interessante também estarmos atentos, porque a ideia do homem é se comunicar com Deus. Isso é muito significativo, por quê? Porque o que é comunicar? Comunicar é tornar algo comum, ou seja, tornar algo participante, ou seja, que todos sejam participantes de algo. Então, se há um grupo, por exemplo, onde todos vão supor uma reunião, onde há ali uma sala que é propícia ou própria para a reunião. Então, aqueles membros dessa reunião, dentre as várias coisas que eles terão em comum, terão aquela sala em comum, uma sala de reunião. Então, essa sala é comum. Aquele que estiver ministrando a reunião também é um palestrante em comum. Então, ter comunhão ou comunicar é exatamente ter algo em comum. Então, ou seja, para que o homem ele possa comunicar-se com Deus, para que ele possa entrar em sintonia com Deus, que ele seja entendido, ou que ele entenda a vontade de Deus na sua vida, que Deus se comunique com ele, é necessário que esse homem receba a mente de Cristo, pois através da mente de Cristo é a maneira do homem conhecer a mente de Deus, ou seja, do homem comunicar-se com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A verdade prática nos apresenta, diante de um mundo marcado pelos dias maus, não podemos viver sem ter a mente de Cristo. Sabemos o quê? Que o mundo, a cada dia, o mundo ele se torna cada vez mal. A cada dia as coisas que nos sobrevêm vão nos afastar de Deus, nos afastar dos propósitos de Deus para a nossa vida. Sendo assim, aqui a verdade prática nos apresenta que neste mundo marcado pela maldade, por dias maus, não podemos viver sem ter a mente de Cristo. Por quê? Exatamente porque a tendência deste mundo, a tendência das influências desse mundo que nos abate, que abate a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, é exatamente nos afastar de Deus. Então, ter a mente de Deus é o imperativo, é urgente para aqueles que não querem perder a sintonia com Deus. Então, à medida que as coisas vão avançando de mal a pior nesse mundo, aqueles que não tiverem o cuidado
de estarem a cada dia desenvolvendo e mantendo a mente de Cristo em si, será impossível a sua comunhão, a sua comunicação com Deus. Então, estar nesse mundo, tendo a mente de Cristo, desenvolvendo a mente de Cristo a cada instante, é um imperativo para todos aqueles que querem permanecer diante da vontade de Deus. Ou seja, ter a mente de Cristo, exatamente esses que têm a mente de Cristo, serão exatamente aqueles que vão levar avante a visão espiritual do reino de Deus. Ou seja, aqueles que têm a mente de Cristo serão aqueles que não se deixarão levar pela mente do mundo, pela mente humana. Porque é urgente, nesses dias maus, é urgente nós desenvolvermos a mente de Cristo. Olha, isso é tão importante porque nós percebemos, por exemplo, que muitos até que começaram na caminhada espiritual, que começaram muito bem, hoje já distanciaram de Deus, exatamente por um processo de contaminação da sua mente, por um processo de mudança de ideologias que vêm sendo absorvidas por essas pessoas e às vezes até mesmo sem perceberem. Então nós sabemos que o que é uma ideologia? Ideologia é uma doutrina de ideias. E nós sabemos que ideologias no sentido negativo, no aspecto negativo, têm tomado conta da sociedade moderna e a igreja ela não pode se esquivar, ela não pode fugir. A igreja enquanto instituição, enquanto um ambiente social formado por pessoas que pertencem à sociedade secular, sociedade onde as ideologias têm dominado e predominado. Então, essas influências da ideologia que prevalece no mundo lá fora, elas também têm adentrado dentro das religiões. E aí o desafio do cristão moderno, do cristão atual, de ser um homem do seu tempo, de estar antenado a tudo aquilo que há de mais novo na sociedade, inclusive antenado às ideologias, mas ter o cuidado de não serem manipulados, de não serem moldados, de não se alienarem espiritualmente falando, devido às influências das más ideologias. Daí a necessidade do cristão saber filtrar as coisas e saber que acima de uma ideologia humana, nós temos que ter a mente de Cristo. Então, ter a mente de Cristo é necessário para que nós não tenhamos uma mente mundana. Então, aqueles que preservam a mente de Cristo, eles não deixarão ser levados pela mente mundana, pela mente humana, pela mente das ideologias. Daí a necessidade de mantermos a mente de Cristo, mesmo porque eu creio plenamente que só através da mente de Cristo nós poderemos nos manter alerta, nos manter atentos às ideologias que têm sido vendidas, que têm sido impostas não pela força, mas pela própria ideologia em si, já que a ideologia, principalmente num sentido negativo, ela surge como uma imposição não pela força da ideia de um grupo que quer fazer valer o seu pensamento, a sua ideia, como se essa ideia ela fosse a melhor para todos, como se essa fosse a ideia, fosse o desejo, fosse o anelo de todos. E aqueles que não têm maturidade, aqueles que não têm uma habilidade para poder julgar, para poder se colocar diante dessas ideologias, eles acabam comprando essas ideias e elas passam a fazer parte da sua vida como se fossem as suas ideias, quando de fato é uma ideologia de um grupo dominante, seja em qual aspecto for, que faz prevalecer, e isso inclusive no âmbito da religião, no âmbito religioso, no âmbito do cristianismo. Quantas ideologias
tem adentrado no âmbito, por exemplo, do cristianismo, e muitas das vezes doutrinas de homens, ensinamentos de homens, interpretações de homens, tem ganhado curso dentro das igrejas, e muitas das vezes a palavra de Deus ela tem sido deixada de lado, e aí uma interpretação ideológica de um líder, de uma denominação, de uma convenção, de um credo, acaba sendo pontos doutrinários para que sejam seguidos por todos, porém, infelizmente, muitos não têm a mente de Cristo, não buscam a sabedoria divina para perceberem que tudo isso não passa de ideologias humanas, de mentes humanas que estão sendo implantadas como se fosse doutrina de Cristo, por exemplo, como se fosse a mente de Cristo. Daí o cuidado, daí a necessidade de nós desenvolvermos a cada dia a mente de Cristo para viver neste mundo e não deixar ser levado pela mente humana e nem pelas ideologias negativas. Então esse é um ponto que nós devemos estar bem atentos. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós vimos aí um breve comentário sobre a verdade prática. Agora eu chamo a atenção para a leitura bíblica em classe, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, melhor dizendo, capítulo 2, versículos 12 ao 16. Portanto, 1 Coríntios, capítulo 2, versos 12 ao 16. O verso de número 12 nos diz assim: mas nós não recebemos o espírito do mundo, do pecado, da mundanidade. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, o Espírito Santo. Para que, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito de Deus, para conhecermos o que nos é dado por Deus de forma gratuita. O que nós podemos apreender deste versículo é o seguinte, quando diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, nós temos que entender dentro desse contexto o que é o Espírito do mundo. Por exemplo, o Espírito do mundo aqui é o espírito do engano, é o espírito do erro, é o espírito do consumismo, é o espírito do tudo ser moeda de troca, tudo ser barganhado, tudo ser relativo, tudo ser possível de ser comprado, de ser negociado. É exatamente, em resumo, o espírito do erro. E é importante aqui nós vermos esse texto quando diz que nós não recebemos o espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus. O Espírito, no caso de Deus, o Espírito Santo, a fim de que pudéssemos conhecer aquilo que nos é dado gratuitamente. O que nos é dado gratuitamente? Por exemplo, a salvação das nossas almas, o perdão dos nossos pecados, o sacrifício de Cristo. Cristo, ele pagou tudo pela nossa salvação. E a Bíblia diz que de graça nós recebemos e de graça nós temos que dar. Isso é tão interessante porque em se falando de ter a mente de Cristo e ter cuidado com as ideologias negativas, humanas, ter cuidado com a mente humana, a mente que leva o homem sempre a distanciar-se de Deus, o texto nos apresenta que nós não recebemos o espírito do mundo, do homem humano, mas recebemos o Espírito de Deus para que pudéssemos conhecer aquilo que nos foi dado gratuitamente. Sabemos que vivemos num contexto onde há os mercadores da fé, onde as pessoas estão vindo para a religião, estão pagando para isso, onde para você, infelizmente, abraçar a fé, você não pode ficar só com Cristo e a salvação oferecida por Ele, mas Ele é oferecido todo um pacote para a salvação, e dentre esse pacote se encontrará Cristo e a sua obra. Mas que você tem que abraçar todo esse pacote
Você tem que pagar por todo esse pacote para que você possa então obter a salvação. Porém, o texto ele nos alerta que nós recebemos de Deus o seu Espírito para que nós possamos conhecer aquilo que nos foi dado gratuitamente. A graça de Deus. Ninguém pode comprar a graça de Deus. Ou seja, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que eu fizer, que nós fizermos, para comprar ou tentar comprar a graça de Deus, já que ela não pode ser comprada, será rejeitado da parte de Deus. Seja a tentativa de comprar através de esmolas, através de dízimos, de oferta, de oração, de obras sociais, seja lá através do que quer que seja, do louvor, seja o que for, dos nossos dons, dos nossos talentos, nada disso pode comprar a graça de Deus. E é lamentável quantas pessoas estão sendo iludidas por ideologias humanas, quantas pessoas estão mal orientadas, porque elas acham que quanto mais ela fizer para Deus, mais Deus lhe será devedor da sua graça. Mais ela poderá apropriar-se da salvação e das bênçãos advindas da salvação como por um merecimento. Porém, nós recebemos o Espírito de Deus para que nós tenhamos entendimento, para que nós tenhamos conhecimento daquilo que foi dado gratuitamente, que é exatamente a salvação das nossas almas e todas as bênçãos advindas da salvação. Então a ideia aqui, quando o escritor ele nos coloca que nós recebemos o Espírito de Deus para conhecermos aquilo que nos foi oferecido gratuitamente, esse Espírito de Deus que nós recebemos é exatamente a mente de Cristo, para termos conhecimento de quem nós temos crido, em quem nós temos crido. E estamos firmados que Jesus, ele é suficiente para nos salvar. Cristo, ele é suficiente. A sua graça nos basta. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aí o verso sequente, eu vou reler o verso 12 para a gente não perder aí a contextualização. O verso 12, relendo: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais, no caso dessas coisas que nos foi dada gratuitamente, que é a salvação e tudo aquilo que é advindo da salvação, as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, da mente humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando, chamo muito a sua atenção para essa parte do texto, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Olha, aqui nós temos que as coisas espirituais, elas devem ser tratadas como coisas espirituais. Então, coisas espirituais devem ser tratadas como sendo coisas espirituais. E a Igreja de Cristo é uma obra espiritual. Por que isso é importante para o nosso amadurecimento espiritual? Quando o apóstolo ele nos ensina que recebeu o Espírito de Deus para conhecer aquilo que foi dado gratuitamente da parte de Deus, e que é esse Espírito que ele vai ensinar tudo aquilo, toda a mensagem da igreja, como o apóstolo aqui diz, as coisas que falamos, não com sabedoria humana, mas as coisas que o Espírito Santo ensina. E aí ele fica dizendo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, no mundo espiritual, nós não podemos colocar no mundo espiritual as coisas materiais. O grande problema da igreja enquanto instituição é que ela se perdeu. Ela se perdeu na caminhada. Estou dizendo enquanto instituição, que a Igreja de Cristo, a sua marcha continua vitoriosa.
Mas a igreja, enquanto instituição, os grandes movimentos religiosos, as grandes convenções, as grandes igrejas, ela tem se perdido exatamente porque ela tem se afastado de um princípio que é basilar, que é fundamental. É que Cristo, ele veio fundar uma igreja espiritual. A Bíblia diz que Cristo, ele é o cabeça, e Cristo, ele é um ser espiritual. Que Cristo é o cabeça e veio formar um corpo que é a sua igreja. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, enquanto igreja de Cristo, nós não podemos viver como se fôssemos uma obra humana, como se a igreja fosse um projeto humano. A religião pode ser, uma denominação pode ser, os evangélicos podem até ser, mas a igreja que Cristo veio comprar, ela é uma obra espiritual. E o nosso grande erro é misturar as coisas materiais com as coisas espirituais. É querer ver a igreja como uma mera instituição. É querer ver a igreja como uma organização. A igreja, acima de todas as coisas, ela é um organismo, um vivo. E esse organismo que forma o corpo de Cristo, como todo o corpo é organizado, a igreja de Cristo, ela é organizada. Mas uma coisa é a igreja enquanto corpo ser organizada. E outra coisa é ver a igreja como uma mera organização, como uma mera instituição, com CNPJ, com todas as credenciais de qualquer um outro grupo social. Então, quando o apóstolo, ele coloca que esse ensinamento do Espírito, que levava com que ele comparasse coisas espirituais com coisas espirituais, é exatamente demonstrando que a igreja, ela está na esfera espiritual. É claro que a igreja, enquanto obra espiritual, enquanto ela está aqui no mundo, enquanto ela é formada no seu lado visível por homens de carne e osso, essa obra espiritual ela tem que ser manifesta. Ela tem que ser sentida no mundo material, através da presença da igreja no aspecto moral, no aspecto da solidariedade, no aspecto da obra social, do evangelismo, de tudo aquilo que é necessário que se faça enquanto uma obra objetiva da igreja neste mundo. Porém, é necessário que nós não confundamos que a igreja é uma obra espiritual. E para nós entendermos as coisas no mundo espiritual, temos que estar comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. O que é material que se compare com o que é material. Então, as ações materiais da igreja, elas devem ser levadas em curso, sim. Mas sabendo que as ações materiais, todas elas ficam no reino da matéria. É a nossa presença material, social, dentro dessa existência. Porém, nós não podemos esquecer o lado invisível, o lado espiritual da igreja, que de nada importa um grande grupo religioso, uma grande organização, se espiritualmente, diante de Deus, ela não existe enquanto igreja. Então a igreja temos que estar consciente que a leitura que nós temos no mundo espiritual, comparando coisas espirituais com coisas espirituais, essa leitura ela é basilar, ela é fundamental para que nós possamos fazer uma leitura do mundo à nossa volta. Então, o grande problema da igreja enquanto instituição é porque ela quer se organizar espiritualmente, ela quer ser agradável ou ser aceita por Deus, porém a partir da esfera material. Muitos pensam que, por exemplo, ter uma pregação, um discurso alinhado, ter uma boa obra social, construir bons templos, ter um corpo, ter um escopo de doutrinas humanas, que isso necessariamente vai dar condição de viver enquanto igreja de Deus. E é totalmente ao contrário, o caminho tem que ser inverso. A igreja primeiro ela tem que buscar de Deus as orientações espirituais,
viver no mundo espiritual, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais, e assim recebendo a mente de Cristo, para que essa mente ela possa disciplinar, ela possa dirigir, ela possa instruir a igreja de como ser igreja espiritualmente, como ser igreja espiritual que marque a sua presença no mundo material. Eis uma grande verdade e que infelizmente muitos não têm se voltado, não têm se apercebido dessa realidade. Então aqui repito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Louvado seja o nome de Jesus. O verso de número 14. Ora, olha que interessante. O verso 14 aí da leitura em classe. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha que interessante. Aqui o texto, anteriormente nós vimos da necessidade de nós recebermos essa iluminação, essa sabedoria de Deus do Espírito para entender as coisas espirituais. E aqui agora o texto está exatamente dizendo o quê? Que o homem natural que não vive enquanto estando no âmbito espiritual, que é estar em Cristo, que não é direcionado pelo Espírito de Deus. Então o texto nos diz o seguinte, olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, e não pode compreender. Por quê? Porque a carne não pode discernir coisas do Espírito. Então não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque essas lhe parecem loucura, absurdo, ele não pode compreender. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, a igreja ela deve viver totalmente debaixo da direção de Deus, para que ela possa entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a igreja, enquanto instituição, ela não procura voltar-se para Deus acima de tudo, enquanto uma igreja é um corpo espiritual, isso exatamente vai levar com que essa igreja ela venha se perder na sua caminhada. Porque, por exemplo, diante da luz da palavra de Deus, a Bíblia é um livro formidável para aqueles que se aproximam da palavra de Deus com espírito de temor, de reverência, deixando que o Espírito Santo guie a sua mente. Para todos esses, a instrução da vontade de Deus para a sua vida, individualmente enquanto pertencente ao corpo de Cristo, e para a vida da igreja, na Bíblia, as instruções, elas estão de uma maneira muito clara, mas muito clara mesmo. Agora, o que nós percebemos é que para muitos daqueles que lideram, daqueles que tomaram para si o poder de liderar, viver uma vida dirigida segundo a palavra de Deus pode lhes custar a posição, lhes custar o falso prestígio que até então eles têm mantido. Porque se nós formos observar, por que, enquanto igreja, grupo, instituição, por que nós erramos tanto? Porque nós nos afastamos tanto de Deus. Se nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos, nós temos a mesma palavra, isso falando para as diversas denominações, diversos grupos religiosos. Nós temos a mesma palavra. Está aí à nossa disposição, entenda, entre aspas,
o Espírito Santo, que nós aqui estamos à disposição, devemos estar à disposição do Espírito Santo, mas o Espírito de Deus está aí e é o maior interessado em guiar a vida da igreja e da sua liderança. E por que nos distanciamos tanto do Evangelho? Porque nos distanciamos a cada dia de uma maneira absal da vontade, dos propósitos de Deus para a vida da sua igreja. E aí nós vamos observar à luz desse versículo, quando diz exatamente que na maioria das vezes, ou muito de nós, enquanto cristão individual, enquanto liderança, enquanto movimentos religiosos, nos tornamos homens, mulheres e movimentos líderes naturais, que não tem mais sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. E a Bíblia deixa muito claro que o homem natural, como nós lemos, ele não pode compreender as coisas espirituais. Então, por que é tão difícil para um pastor, por exemplo, entender que igreja não é comércio? Entender que igreja não é uma escada para ele subir na vida. Não é um meio dele se enriquecer, por exemplo. Que igreja não é um meio onde ele possa, que a igreja não é sua, por exemplo, para que ele possa dominar segundo as suas ideologias ao seu bel prazer. Porque é difícil entender isso. Porque, por exemplo, quando levanta alguém para combater o erro, para combater a falsa moral, para combater os populistas que aparecem no meio da igreja, com um discurso dando ao povo pão e circo, isso vai ser muito comum nesse final de ano, de querer comprar as pessoas, comprar as lideranças sob a sua patente, com presentes, panetones, seja lá o que for de final de ano, para poder manter o seu império. Porque para esses líderes, quando eles são questionados nas suas atitudes, porque eles veem aqueles que os questionam como rebeldes, como pessoas insubmissas. Por que será? Exatamente porque perderam a visão espiritual. Que se tornaram homens carnais, homens naturais. E a Bíblia diz que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, porque elas são discernidas espiritualmente. Se você for perceber na história dos profetas, daqueles que realmente não se contaminaram, isso durante toda a história bíblica, tanto lá no Antigo Testamento, quanto, vamos dizer assim, aqueles que exerceram a sua função de profeta, mesmo no Novo Testamento, mesmo que o ofício de profeta termina até João Batista, mas nós vamos perceber que em toda a história bíblica, os verdadeiros profetas, quando eles se levantam, é exatamente num contexto, quando eles profetizam, é exatamente num contexto onde aqueles que lideravam a nação e que tinha influência tanto política quanto religiosa, estavam se afastando de Deus, estavam se tornando homens naturais que não tinham uma visão espiritual. Mas você pode perceber que todos os profetas que se levantavam nesse contexto para profetizar, em dada medida, eles eram mal compreendidos. Elias, por exemplo, ele era visto como um perturbador de Israel. Jeremias foi perseguido. Micaías, nem se diga. Todos os profetas, em dada medida, quando eles incomodavam aqueles que estavam bem acomodados no poder, na liderança, eles sofreram retaliações, eles sofreram resistência. Exatamente porque esses homens que os resistiam eram homens naturais. Então hoje, se a igreja ela tem se perdido na sua caminhada, a igreja enquanto instituição, gosto sempre de frisar isso, que a Igreja de Cristo, a sua marcha, ela continua a todo vapor, mas esses homens hoje, eles têm conduzido a igreja, na verdade, enquanto instituição,
a perderem a visão espiritual de Deus. A viver como se a igreja fosse uma obra humana, onde o pastor, o líder, ele pode estar constantemente mudando a liturgia, jogando a igreja para lá e para cá, moldando como se molda uma massa de modelar, como se a igreja fosse uma propriedade sua. Então, o meu papel enquanto profeta, enquanto ensinador da palavra de Deus, é exatamente, minimamente, chamar a atenção de cada um de vocês, e você líder que está me ouvindo e pastor, que a igreja não é sua. Que as diretrizes para estar direcionando a vida da igreja, você deve receber da parte de Deus. Que a igreja não é uma obra natural. Porque se nós nos incomodamos quando alguém, à luz da palavra de Deus, nos alerta sobre a necessidade de nos voltarmos à palavra de Deus, que as nossas atitudes, elas são rejeitadas à luz da palavra de Deus, e nós nos incomodamos quando essas pessoas elas nos alertam à luz da palavra de Deus, dirigidas pelo Espírito de Deus, isso mostra exatamente o quanto carnais nos tornamos, o quanto homens naturais nos tornamos. E como nos diz o texto, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Louvado seja o nome de Jesus. Então o que nós temos aqui é exatamente o que? Quando nós falamos do homem espiritual, o que nós percebemos é que muitos não têm dado o devido valor a uma vida com Deus. Então, como muitos não têm dado o valor de uma vida com Deus, exatamente essas pessoas não compreendem o que é viver com Deus. Então, se o homem não dá valor às coisas espirituais, se o homem não dá valor a uma vida com Deus, para poder discernir espiritualmente o que é a vida com Deus, esse homem exatamente ele não vai compreender a vida espiritual. E aqui eu coloquei algumas observações que eu quero ler para não esquecer no comentário, já que a gente fala tanta coisa, a gente nota algumas coisas que Deus vai colocando na nossa mente, no nosso coração. E eu quero ler aqui algumas coisas que eu apontei aqui. Então, por exemplo, muitos por não dar esse valor à vida espiritual, eles não compreendem o que é uma vida com Deus. E, por exemplo, eles vão, erroneamente, por não valorizar a vida com Deus, eles vão confundir, aqui eu fiz essa observação, eles vão confundir a igreja como uma organização, quando de fato a igreja é um organismo. Então, quando o homem não valoriza a vida com Deus, o discernimento espiritual, ele acaba confundindo organização com organismo. E igreja não é organização. Igreja é um organismo que, por sua vez, enquanto corpo de Cristo, todo o corpo é organizado, se torna um organismo organizado. Mas a igreja é uma obra espiritual, ela não é uma organização. Então, aquele que não valoriza essa vida com Deus, essa afinidade, está alinhado à vontade de Deus, vai confundir então igreja, organização, com igreja enquanto organismo. Por exemplo, uma outra confusão, vai confundir o ministério, a chamada de Deus, a vocação, vai confundir com um ofício, com um cargo. Então a chamada de Deus para o ministério, o chamado à vocação de Deus, não é um ofício, não é um cargo que um homem delega a outro, e que hoje você não é nada, e aí alguém joga um óleo na sua cabeça. Não estou desprezando esse ato simbólico, não estou desprezando.
Mas ser um homem de Deus, ser um mensageiro de Deus, exercer a vontade de Deus, estar na vontade de Deus, dar ouvido a uma vocação, ser chamado por Deus para o ministério, para a liderança, enquanto um pastor, um presbítero, um evangelista, seja qual for a patente humana que se dê, isso no mundo espiritual tem que ser visto como um chamado, como uma vocação, e não com um ofício, como falei, que hoje você, como temos muito bem percebido, pessoas que não têm uma vida com Deus, não têm um chamado, não têm uma vocação, e aí jogam óleo na cabeça da pessoa e a partir daquele dia ele vira pastor, ele vira líder, ele vira homem de Deus. Mas que diante de Deus não é reconhecido, não tem nenhum valor. Então não viver no mundo do Espírito, não valorizar a vida com Deus, leva exatamente a essa má compreensão de confundir o chamado de Deus, confundir a vocação recebida da parte de Deus com um ofício dado por um homem. Então isso é o quê? Quando se vive no mundo carnal, no mundo natural, aí dá-se lugar a todo esse tipo de coisa, essas práticas. É o pecado da simonia, a comercialização de unção, de ministério. Eu tenho ultimamente, por exemplo, eu tenho presenciado até pessoas que às vezes nos procuram, não vou estar aqui citando nenhum ministério, mas diversas pessoas que eu tenho contato, pessoas que a gente percebe, e eles mesmos manifestam isso de forma muito clara, que não tem nenhum chamado para uma obra, para estar exercendo um ministério. Porém, por uma demanda de apoio no âmbito eclesiástico, por uma demanda de se fazer um palanque, essas pessoas acabam vendendo as suas consciências e aceitando uma consagração que ele nem sabe o que ele vai fazer com aquela consagração. Vivemos num contexto onde, por exemplo, pessoas estão sendo consagradas só como uma forma de gratidão, de gratificação por serviços prestados e não porque tem um chamado e está dando frutos na obra de Deus. Então tudo isso são atitudes do homem natural que não entende as coisas espirituais. Então não valorizar a vida com Deus, o direcionamento, a mente de Cristo, leva exatamente isso, a confundir um ministério, um chamado, uma vocação, confundir com um ofício humano. Em síntese, seria confundir as luvas com a mão. Então o homem natural, ele confunde a luva com a mão. Ele acha que a luva, por ter o formato da mão, é a mesma coisa que a mão, mas não é. Então, percebo com tristeza que, infelizmente, muitos ministérios, muitos líderes, muitas igrejas, elas têm confundido a luva com a mão. Aquele que está sendo guiado pelo Espírito, ele consegue ver a mão e sabe que a mão é mais importante do que a luva. Porém, aqueles que estão na carne, o homem natural, a liderança natural, a igreja só como mera organização, ela confunde a luva com a mão. Ela está vivendo com a luva, pensando que está vivendo com a mão. Valorizando a luva, mas negligenciando a mão. Espero que você tenha entendido esta metáfora. Bem, então aí nós vimos o verso de número 14. Vou só reler para a gente passar para o verso 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15. Mas o que é espiritual, ou seja, o homem espiritual, diferente do natural,
discernem bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Muito interessante esse texto. Então, o homem espiritual, ele recebe de Deus o discernimento de tudo aquilo que está no âmbito espiritual, e por ele ser espiritual e estar em contato com homens natural, ele consegue discernir tudo no mundo espiritual, e inclusive consegue discernir aquele homem que é natural, porém ele não é discernido pelo homem natural. Por quê? Porque se ele é um homem espiritual, para discerni-lo, só outro homem espiritual. Daí nós vemos as dificuldades que muitas das vezes, muitas igrejas elas vivenciam. Porque levantam pessoas que ainda mantêm o desejo, que ainda mantêm-se diante de Deus enquanto pessoas espirituais. Essas pessoas são entendidas por poucos que ainda também mantêm essa chama e são mal compreendidas pela maioria. E às vezes, infelizmente, até por muitos líderes naturais. Exatamente por quê? Porque o verso que nós lemos diz exatamente isto. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ao verso 16. Por quê? Aí entra o texto da leitura, aí do texto áureo. Aí diante de tudo que foi apresentado, aí o escritor nos apresenta o seguinte, olha. Então aquele que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ou seja, o homem espiritual é aquele que tem recebido a mente de Cristo. E é esse homem espiritual que vai entender a obra espiritual e vai entender outros espiritual como ele. Então, nesse aspecto, o texto fecha dizendo, olha, porque quem conheceu a mente de Cristo, ou seja, quem tem o Espírito de Cristo, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, é responsabilidade da igreja, é dever da igreja desenvolver a mente de Cristo. Que Deus nos ajude, que nós possamos lutar para que, de fato, como nos diz o título da lição, vivendo com a mente de Cristo, para que a mente de Cristo seja a nossa mente. Bem, essa foi a leitura bíblica em classe. Nós vamos agora adentrar a lição. É provável que o comentário não seja muito longo da lição, pois eu prefiro, no caso sempre, me deter um pouco mais na leitura bíblica em classe, já que o objetivo dos vídeos que posto é exatamente dar um subsídio para a lição e, quando necessário, fazer uma leitura crítica, tanto dos versículos quanto do próprio comentário aí do comentarista, para dar assim um subsídio maior para aí professores, pastores, alunos que se interessem pelo estudo assim mais acurado, mais responsável da palavra de Deus. Então a introdução da lição, aí indo para o comentário da lição, a introdução nos apresenta o seguinte: a doutrina da glorificação dos salvos, estudada na lição anterior, traz esperança à nossa vida. Nós falamos sobre a lição anterior, glorificados em Cristo, falamos sobre essa doutrina da glorificação, quando da vinda de Cristo, que nós seremos glorificados. Então essa doutrina da glorificação, ela traz esperança à nossa vida. Ela nos lembra de que somos peregrinos e forasteiros neste mundo, e por isso, por sermos peregrinos, por a nossa pátria não ser aqui, estamos aqui de passagem. Então, por sermos peregrinos, por sermos forasteiros, devemos sempre ter a consciência da fugacidade da vida, ou seja, que tudo aqui é fugaz, que tudo aqui passa, tudo aqui é muito breve. A melhor maneira de viver com essa consciência de que tudo passa é exatamente ter a mente de Cristo. Ou seja, aqueles que têm a mente de Cristo sabem que tudo aqui é passageiro. Eu sempre costumo dizer que a alegria e a tristeza dessa vida passam.
Se você está alegre hoje, amanhã certamente, amanhã não quer dizer amanhã necessariamente, você estará triste ou poderá estar triste. Se você está triste hoje, amanhã você pode estar sorrindo. Porque nessa vida, tudo que é bom, tudo que é ruim, passa. Essa vida é fugaz. É como um sopro. Porém, manter essa consciência da fugacidade da vida, de que tudo aqui é passageiro, manter isso vivo sempre, em quaisquer momentos, em quaisquer circunstâncias da nossa vida, manter isso na nossa mente, só é possível quando nós temos consciência da vida eterna, do mundo espiritual, que as coisas espirituais, elas são maiores, são mais elevadas, elas são mais importantes no sentido de termos os nossos olhos, apostar as nossas forças, as nossas energias, os nossos sonhos em uma vida eterna, em uma vida permanente. Então, ter a mente de Cristo faz com que nós tenhamos consciência e façamos uma leitura do valor dessa vida, da fugacidade dessa vida e do valor da vida espiritual. Bem, o primeiro tópico, essa lição, ela tem apenas 2 tópicos, como a lição anterior. Então, nós vamos aí fazer o comentário aí do primeiro tópico da lição. Peregrinos nessa terra. Esse é o primeiro tópico. Primeiro subtópico desse tópico. Peregrinos na terra. O peregrino está de passagem por uma terra que não lhe pertence. Ele caminha em direção a um país cujo coração almeja. Então, o peregrino, a ideia do peregrino é aquele que está de passagem. Ele tem um objetivo, ele tem um alvo. E enquanto esse objetivo ele não é alcançado, ele é um peregrino, ele é um forasteiro, fora da terra. Então a metáfora aqui do peregrino ela é muito interessante, porque a Bíblia nos adverte, levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Tinha um contexto desse texto, é claro, mas isso se aplica à vida da igreja. O nosso descanso não é aqui. Nós somos peregrinos. E a ideia do peregrino exatamente nos traz a ideia de que é alguém que está caminhando para um objetivo, para uma direção determinada. E isso é tão significativo que se porventura nós, enquanto igreja, nós vivermos como se a nossa esperança, o nosso objetivo fosse esta vida, e nós deixarmos de ter uma mente de peregrino, isso comprova que nós tiramos os nossos olhos de Cristo. Isso mostra que a vida eterna, o mundo espiritual, não é o nosso objetivo. Porque uma coisa é eu dizer que estou aguardando os céus, que almejo o céu, que quero morar nos céus. E outra coisa é a maneira como eu estou me conduzindo nessa vida aqui, se estou ou não com os olhos postos em Deus. E quando eu falo céus, já falei uma outra vez aqui, que na verdade o nosso olhar não deve estar posto nos céus, mas no Senhor dos céus. Que isso não é um mero detalhe. Tem pessoas, por exemplo, que dizem que estão caminhando para os céus, mas não estão caminhando em Cristo e para Cristo. Porque aqueles que estão caminhando em Cristo e para Cristo, esses estão com os olhos postos em Cristo. Esses não estão fincando as raízes nessa terra, porque o seu depósito, o seu tesouro maior é no mundo espiritual. Quando eu digo não estão fincando as raízes aqui, não estou dizendo que você tem que ser irresponsável com a sua existência. Que você não deva trabalhar, não deva economizar, não deva estudar, não deva se equipar de tudo aquilo que Deus permite que você se equipe nessa vida terrena. Não estou dizendo que você não deva fazer isso. Mas o que eu estou dizendo é que no coração, na alma, no espírito daquele que está com os olhos postos em Cristo, o seu objetivo maior é viver para Deus. É viver uma vida para Cristo. E viver para Cristo é exatamente amá-lo acima de qualquer coisa e demonstrar o seu amor para as pessoas que nos cercam. Então isto é viver para Cristo.
isto é, viver como um peregrino. Então esse primeiro tópico da lição, ele é muito significativo quando aqui o comentarista ele coloca para a gente: o peregrino está de passagem por uma terra que não lhe pertence. Ele caminha em direção a um país cujo coração almeja. Para isso, o peregrino se torna nômade. Não se apega ao local de estadia, porque sabe que ele é provisório. Qual a ideia de um nômade? O nômade é exatamente aquela pessoa que anda vivendo de uma região para outra. Ele não finca raízes num determinado lugar. E para aqueles que conhecem um pouco de história, a gente sabe, por exemplo, eu enquanto estudante também de história, a gente sabe muito bem que a formação das grandes cidades, ela se deve diretamente no seu processo histórico, a partir do momento quando o homem ele começa a viver de uma forma sedentária, ele começa a interferir na natureza, a domesticar certos animais, certas plantas, e aí ele começa a produzir excedentes, porque a ideia do nômade, o nômade o que? Ele ficava no lugar, ali quando ali a natureza já não dava de uma forma natural aquilo que ele precisava, ele ia para outro lugar, e assim ele ia vivendo como um peregrino. Então quando o homem ele deixa de ser nômade, quando ele começa a interferir na natureza, a poder, no caso, criar animais, plantar árvores, plantas, ele começa a interferir, a fazer com que a natureza ela seja submissa a si próprio. Então, a partir desse momento, o homem começa então a se organizar enquanto grupo social, e aí então nós vamos ter aí o germe das futuras cidades, como um processo de fincar raízes. Isso é tão significativo porque no mundo espiritual nós não podemos fincar raízes nessa terra. Nós não podemos deixar de ser nômade, nós não podemos fazer com que as coisas, vamos dizer assim, elas nos satisfaçam nessa vida, de maneira que nós não tenhamos mais desejo dos céus, que não tenhamos saudade dos céus, mesmo não o conhecendo, mas essa saudade que nós temos do céu é exatamente porque nós temos algo do céu dentro de nós, que é o Espírito de Deus. É esse Espírito de Deus que está em nós, que faz com que nós estejamos com nossos olhos fitos em Cristo que está nos céus, e ter desejo de um novo lar. Está marchando, rumando para a nossa pátria celestial. Por quê? Porque nós temos em nós esse sentimento de não pertencer a esse mundo, e de ser pertencentes de um reino espiritual. Então essa é uma leitura que eu acho que é muito significativa para nós enquanto cristãos. Então, para isso, o peregrino se torna nômade, não se apega ao local de estadia porque sabe que ele é provisório. Por onde caminha, não experimenta conforto. Muito interessante. O nômade eram pessoas que tinham um mínimo de conforto. O conforto de um nômade, ele dura ou durava, se for retomar ou tomar a história como exemplo, o conforto de um nômade, ele durava enquanto a natureza, ali o pequeno círculo no qual ele estava naquele momento vivenciando, desse a ele o necessário para ele estar ali. Mas à medida que aquele lugar já não correspondia mais, já que ele não plantava, não produzia nada, ele rumava para outra localidade. Então ele não tinha nenhum conforto no sentido de uma estabilidade. Então aqui o texto que ele nos chama a atenção, que o nômade, ele não se apega a um local, tudo é provisório, e ele caminha não experimentando nenhum conforto, pois carregava o que? Ele carregava, à medida que as demandas, surgiam outras demandas, o grupo crescia, por exemplo, e o ambiente já não mais o favorecia, ele saía de um lugar para o outro. E é interessante observar aqui que diz que o nômade, aqui é o comentarista, ele não tinha nenhum conforto e carregava o mínimo de bagagem possível a fim de tornar o seu trajeto mais leve. Até a ideia do armazenamento, ele não podia armazenar muito porque não tinha como
ele caminhar empatava a sua caminhada. Isso é tão interessante porque nós sabemos que nós estamos neste mundo e assim como um nômade, ele não fincava raízes, nós temos que ter cuidado para que espiritualmente nós não estejamos fincando raízes neste mundo, buscando conforto, a ponto de que nos tornemos sedentários nessa vida. O que a gente tem percebido, com as devidas exceções, é que para muitos que se dizem igreja, cristãos hoje, a vinda de Cristo, a realidade do arrebatamento da igreja, esperar o arrebatamento da igreja e ouvir sobre o arrebatamento da igreja, já é algo que os incomoda. E eu diria até mais, que o arrebatamento da igreja, ele já não está nos planos de muitas pessoas, de muitos cristãos, a não ser em alguns discursos esporádicos, quando se ouve na igreja ou quando se fala com alguém. Então, para muitos, eu até ouso a dizer, que para muitos o arrebatamento da igreja viria atrapalhar os seus planos, viria tirá-lo de uma vida cômoda. Então muitos estão muito bem acomodados neste mundo, têm muitos planos para o futuro, não é errado ter planos, e que falar em arrebatamento da igreja no momento seria jogar água nos seus planos, seria atrapalhar os seus planos para o futuro. Então nós podemos perceber, e não tem como tamparmos o sol com a peneira, que nós vivemos num contexto onde a maioria daqueles que se dizem cristãos estão a cada dia mais fincando raízes neste mundo, e quando eu falo raízes, em todo aspecto falando, não só no aspecto material, mas no aspecto social, no aspecto político, e tem negligenciado a vida espiritual, exatamente porque não se sentem mais peregrinos. Porque nos tornamos, enquanto grupo organizado, uma igreja carnal, uma igreja de pessoas naturais, humana, desviada e transviada dos caminhos de Deus. Exatamente porque estamos nos sedentarizando neste mundo. Esse mundo ele está correspondendo às nossas necessidades. Nós temos feito com que esse mundo, assim como no início, aqueles que viviam como nômades, teve a iniciativa de fazer com que, pela própria dificuldade que enfrentavam, fazer com que a natureza começasse a interferir na natureza, vamos dizer, para que deixassem de ser nômades, ou quem sabe até por estarem cansados de ser nômades, vamos dizer assim, sendo um tanto ousado. Então muitos já fizeram com que esta vida, que antes era uma vida difícil viver nesse mundo enquanto servo de Deus, muitos estão fazendo com que este mundo se torne um lugar adaptável, um lugar menos difícil de se viver, que é um lugar onde a nossa alma, que até então se sentia incomodada, ela já começa a se adequar. Eu não sei se você já parou para perceber, mas faça uma retrospectiva e você vai perceber, por exemplo, que muitas coisas que incomodavam o seu espírito no passado, enquanto um homem ou mulher de Deus, muitas coisas que te incomodavam no passado, hoje não te incomoda mais, já não incomoda mais o teu espírito. Por quê? Porque com o passar do tempo você está se encaixando, você está se conformando com esse mundo. Você está vivendo uma vida sedentária, espiritualmente falando, e você está deixando ou já deixou de ser peregrino, já deixou de ser nômade. Toda vez que você faz 1001 planos para a sua vida e você negligencia o projeto maior, que é estar em rumo, em direção a Deus, a vida eterna, você está deixando de ser peregrino. Você está fincando raízes neste mundo, o que é muito perigoso. Bem, então, aí na sequência desse subtópico nós temos o patriarca Abraão, é o modelo bíblico dessa imagem peregrina, do nômade, do peregrino. O nosso pai da fé saiu da sua terra,
A recomendação divina era essa: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te hei de mostrar. Ou seja, seja um peregrino, seja um forasteiro. Então o nosso pai da fé saiu da terra, deixou a sua parentela e foi ao encontro da terra prometida, a qual ele não conhecia, e fez da peregrinação um estilo de vida. Então, para Abraão, peregrinar era o seu modo de viver, era o seu estilo de vida. E esse deve ser o estilo de vida do cristão. Então, isso é tão importante, gente, porque a gente percebe às vezes pessoas tão apegadas a esta vida, apegadas aos seus dons, às suas formações, à sua casa, aos seus bens, ao seu emprego. Às vezes não partilha com o outro, com o necessitado, não partilha o seu carro, a sua moto, o seu pão, a sua casa, o seu dinheiro, a sua vida, os seus dons, os seus talentos. Tão apegado, quando de fato nós deveríamos usar essas coisas para glorificar a Deus, como forma de nos aproximar de Deus e levar outros a aproximarem de Deus ainda nessa existência. Mas, infelizmente, essa não é a realidade para muitos. Então, da mesma forma, nós, os cristãos, somos peregrinos neste mundo. Por isso, não podemos nos embarcar, ou nos embaraçar, melhor dizendo, por isso não podemos nos embaraçar com as coisas dessa vida, nem permitir que ocupem o lugar que pertence ao Senhor em nosso coração. Isso não significa aquilo que já falei antes, aqui o comentarista ele coloca para a gente, e é bom estarmos atentos a isso. Isso não significa irresponsabilidades com o trabalho. Temos que trabalhar. A própria Bíblia diz que aquele que não trabalha, que não deveria também se alimentar, não deveria comer. E aí o sábio até ensina que o preguiçoso deveria ter com a formiga, que trabalha no verão, trabalha para que no inverno ela possa desfrutar do fruto do seu trabalho. Então não podemos negligenciar, ser irresponsáveis quanto ao trabalho, quanto aos estudos. Temos que estudar. Estudo, o jovem tem que estudar. Quem já é idoso também, se tem oportunidade, estude para conquistar as coisas nessa vida. Mas não faça disso o seu último fim, seu objetivo maior. Então não podemos negligenciar o trabalho, os estudos, a família. Família é algo da parte de Deus. Família é uma prioridade nesta vida, mas ela não está acima de Deus. Deus em primeiro lugar. A família. Mas uma motivação, ou seja, isso não significa irresponsabilidade com o trabalho, os estudos e a família, mas significa o quê? Uma motivação correta do coração para priorizar as coisas que são de cima. Ou seja, não podemos estar fincados, raízes nessa vida. Devemos valorizar as coisas espirituais com prioridade, mas não negligenciar a nossa vida enquanto pessoas deste mundo. Mas a ideia aqui é exatamente a ordem das prioridades. Primeiro aquilo que há de mais importante, que é uma vida com Deus. E aí então, direcionados pela própria sabedoria divina, cuidaremos da nossa vida, do nosso dia a dia, que também é muito importante. Aí a sequência do texto é muito interessante quando nos afirma mas uma motivação correta do coração para priorizar as coisas que são de cima. E aí o texto, vamos ler aqui mais um texto de Colossenses capítulo 3, verso 1. Colossenses 3:1 nos diz o seguinte. Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, entenda que para ressuscitar é preciso morrer, é preciso que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. É preciso ter tido um encontro com Cristo para que possa então nascer de novo. Então o texto nos chama a atenção. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo,
se já és um novo homem, uma nova mulher, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aí o verso 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então essa é a nossa prioridade. Se ressuscitamos com Cristo, busquemos então as coisas que são de cima, que são da parte de Deus. Segundo subtópico desse primeiro tópico. Cidadãos celestiais. A Bíblia se refere ao fato de que os crentes não são deste mundo e anseiam por sua pátria celestial. Dessa forma não podemos nos conformar com esse mundo, como já falei. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a maior vontade de Deus é a nossa santificação, é a nossa vida eterna, que tenhamos uma vida com Ele. Então a Bíblia se refere ao fato de que os crentes não são deste mundo e anseiam pela pátria celestial. Dessa forma não podemos nos conformar com este mundo, pois o nosso estilo de vida deve refletir o exemplo de Jesus revelado nos evangelhos. Uma vida marcada, assim como Jesus, a nossa vida tem que ser marcada pela justiça, pelo acolhimento aos sofredores, a empatia, colocar no lugar do outro, a libertação dos oprimidos pelo diabo, buscar aqueles que estão sendo ou estão oprimidos pelo diabo, e especialmente da prática do amar o próximo. Então, com essas virtudes, não é isso? Que é uma virtude eterna, o amar o próximo, que é a maior virtude. Então, com essas virtudes que nós temos que estar preocupados e vivendo uma vida para Deus. Nesse sentido, podemos viver um pouco do reino de Deus nessa terra. Embora haja uma tensão entre o tempo presente e a esperança da glória futura, a ser manifesta brevemente. Então, apesar de estarmos presos ainda a esta vida, nessa tensão entre os céus e a terra, mas nós devemos priorizar as coisas que são de cima. Subtópico 2, ou tópico 2, melhor dizendo, que é o último tópico da lição e desse trimestre. Vivendo em esperança com a mente de Cristo. Então, é a mente de Cristo que faz manter a nossa esperança. Passando pelas provações com a mente de Cristo, é o primeiro subtópico. Enquanto vivermos neste mundo, seremos afetados pelas fraquezas e circunstâncias difíceis. Por isso devemos aprender a viver com a sabedoria do alto. Então, neste mundo, nós estamos sujeitos a ser afetados pelas diversas circunstâncias, pelas adversidades dessa vida. E para que nós não sejamos atingidos de maneira fatal, para que não sejamos engordados, para que não sofremos ou não venhamos a sofrer uma decadência, um fracasso na vida espiritual, nós temos que aprender, como a lição nos coloca, aprender a viver com a sabedoria do alto. E a sabedoria do alto, ela é transmitida exatamente através da mente de Cristo. Como alimentar-se da sabedoria do alto? Como desenvolver a mente de Cristo? Através da leitura da palavra de Deus. De uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, de busca. Uma vida de negação, de negar-se a si mesmo, de tomar a cada dia o desafio da negação, que é levar a cruz de Cristo. Então é a partir do momento que nós priorizamos o reino espiritual, as coisas espirituais, é que nós vamos nos acercando da mente de Cristo. É que nós vamos aprendendo a viver com sabedoria. Louvado seja o nome de Jesus para sempre.
Nesse aspecto, o apóstolo Paulo exorta a igreja de Filipos a ter o mesmo sentimento de humildade de Cristo, esvaziando-se da prepotência, do orgulho. Então Paulo, ele adverte os irmãos aos filipenses, irmãos de Filipos, que eles deveriam ter uma humildade, a humildade que Cristo teve. Ele ensina a ter um sentimento de humildade de Cristo, esvaziando-se da prepotência. Cristo, ele esvaziou-se da sua glória. Então Paulo ensinava aos irmãos de Filipos e a nós a nos esvaziarmos da prepotência, nos esvaziarmos do orgulho, da ostentação, do título, dos grandes templos. Nós vivemos aí numa carreira onde as grandes denominações, as grandes convenções, cada um quer ostentar o orgulho de ter construído um grande templo, para que seja um cartão postal, para que possa ser visto pelo homem, para que possa causar uma impressão social e política, para que seja símbolo do orgulho. A maneira de Nabucodonosor, quando falava das suas grandes construções para a glória do seu nome, e o fim do seu orgulho foi exatamente se rebaixar como um animal, comer capim como os animais, e muitos outros na Bíblia que tiveram esse mesmo orgulho, essa prepotência. Então aqui o texto nos chama a atenção da necessidade de nos humilharmos, de deixarmos todo orgulho, toda prepotência. Então esvaziarmos, nos humilharmos como Cristo, esvaziarmos da prepotência, do orgulho, do apego a títulos. Então é uma coisa que eu gosto sempre de frisar. Quantas pessoas que antes do seu nome, propriamente dito, ele faz questão de se apresentar com tantos títulos, que parece que o seu nome é só um detalhe. Suponhamos que alguém seja Marcos, e esse Marcos seja um doutor, um político e um pastor, por exemplo. Ele faz questão de ser chamado de doutor, deputado, pastor Marcos. Que isso, gente? Que imbecilidade. Como é que Deus é isso? Eu creio que Deus tem nojo disso. Deus tem nojo quando o Marco desaparece para dar lugar ao doutor, ao deputado, ao Tito, ao PR, pastor. E o homem, o ser, a alma, Marcos, ela é suplantada. O homem espiritual é suplantado pelo natural. Então isso é lamentável, muito lamentável. Então a humildade deve ser praticada no sentido do esvaziamento, como o comentarista coloca, da prepotência, do orgulho, do apego a títulos, a posições, para cumprir o celestial propósito de servir. Sempre costumo dizer, no reino de Deus só tem lugar para servo. O único Senhor é Deus, é Cristo, é o Espírito Santo. E aquele que não se encaixar bem, que se sentir mal, incomodado pelo tratamento, pelo posto de servo, não tem lugar para estes no reino de Deus. Pode ter lugar na esfera humana, para aqueles que querem ser tratados como senhores, donos, senhores da igreja. Porém, Jesus foi o maior exemplo. Jesus, que é o Senhor do universo, ele se rebaixou tanto a ponto de lavar os pés dos seus discípulos. Então, grave isso, meu amado, minha querida irmã. Você que quer servir a Deus ou que está servindo, você que faz parte do ministério, você é líder, pastor. Se o posto de servo te incomoda no reino de Deus,
nesse reino não tem lugar para você. Porque no reino de Deus só tem lugar, só tem vaga para servo. O posto de senhor, o posto de dono do reino, da obra, da igreja, ele não está, nunca esteve e nunca estará vazio. Lúcifer, quando ele queria ter um posto, uma posição a qual não lhe pertencia, ele foi jogado para baixo. Como alguém diz de uma maneira lúdica, Lúcifer queria um trono e arrumou um tronco, só metaforicamente falando. Então tenha muito cuidado. Cuide do teu ministério, cuide da tua vida, ame a tua igreja. Tu és um conservo. Tu foste chamado por Deus para servir e não para ser servido. Jesus é o meu, é o teu, é o nosso maior exemplo de servo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, desapegue as posições para cumprir o propósito de Cristo. Ora, se temos a mente de Cristo, como ensina o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, logo sabemos discernir bem as coisas espirituais das materiais, não misturar igreja com sociedade, igreja com política. Misturar igreja com política é não saber discernir coisas espirituais, não saber separar coisas espirituais de coisas materiais. Igreja é uma obra espiritual. Igreja é igreja, política é política. Em toda a história, como historiando que estou sendo, em toda a história, a igreja, em união com a política, dominava a mente das pessoas e fez grande miséria. Em nome do progresso e em nome de Deus, grandes misérias foram registradas na história. E em se tratando de igreja, não mais como uma religião, mas enquanto a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. E quem é espiritual sabe discernir que a igreja tem uma missão. E essa missão não é uma missão política. Não é uma mera missão social, mas uma missão espiritual que deve ser sentida na vida social, na vida política, sim. Mas não inverter os papéis. Não querer andar de braços dados com Deus e com o diabo. Igreja é uma obra espiritual. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, ora, só se temos a mente de Cristo, como ensina o apóstolo dos gentios, logo sabemos discernir bem as coisas espirituais das materiais. Porque isso, escolhemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça, na esperança de que Deus cuidará das nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Como nos diz o hino da harpa cristã, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. É Deus quem vela pela sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Último subtópico. Um olhar para além das circunstâncias. Nesse tempo presente, com os olhos focados em Cristo, podemos viver em esperança. Quando o nosso pensamento está de acordo com os ensinamentos do Mestre, podemos voltar os nossos olhos para além das circunstâncias difíceis. Isso não significa escapismo ou fantasia, mas uma alegre motivação e encorajamento para enfrentarmos as batalhas
com a convicção de que Deus nos fortalecerá. Com essa convicção. Isso aqui é interessante, por quê? Porque esse olhar para além das circunstâncias não significa que você deve ignorar a sua realidade, como muitos têm feito. Muitos, em nome de uma santidade idiota, em nome de uma falsa santidade, de uma falsa religiosidade, um moralismo, têm ignorado a sua realidade enquanto homem pecador, falho, enquanto as suas dificuldades objetivas na família, na saúde, na vida material, e tem vivido anestesiado pela religião como ópio, tem buscado viver numa vida de fantasia, num escapismo da realidade, tem tentado viver essa vida fora da realidade, quando na verdade não é isso que Deus propõe. Então a ideia de ter a mente de Cristo, a ideia de estar olhando além das circunstâncias, não é ignorar as circunstâncias. Porque mesmo que para você olhar além das circunstâncias, é necessário que você tenha consciência das circunstâncias. Isso é uma coisa lógica. Então olhar além das circunstâncias não é ignorar as circunstâncias, é pelo contrário. É ter de uma maneira muito bem definida as circunstâncias, para perceber a possibilidade de superar as circunstâncias e de receber a ajuda daquele que pode nos ajudar, que está além das circunstâncias. Então esse olhar além da circunstância é exatamente um encorajamento, uma motivação recebida da parte de Deus, para enfrentarmos essas batalhas com a convicção de que Deus está conosco, de que maior o que está conosco, que nossa pátria não está aqui, de que Deus nos fortalecerá nessa caminhada. Quando temos esperança em Cristo e por intermédio dele aprendemos a viver melhor, buscamos uma vida mais simples, parecida com Jesus. É muito interessante que nós percebemos que Jesus, ele abdicou, ele deixou toda a sua glória e ele veio aqui para viver uma vida simples na presença de Deus. E a vida cristã, ela deve ser vivida da maneira mais simples possível. Não devemos estar complicando tudo. A vida com Deus é uma vida simples. É uma vida para ser entendida por nós e pelos aqueles que nos cercam. Mas muitas das vezes nós queremos complicar a vida com Deus. Porém, Jesus é o maior modelo de uma vida simples diante de Deus e diante dos homens. Então, Cristo, ele é o nosso modelo. Então, busquemos uma vida simples, parecida com a que Jesus nos ensinou. E nos lançamos aos seus pés, na certeza de que ele, Jesus, tem cuidado de nós. Assim a vida fica mais leve. Com Jesus, uma vez que ele se propôs, se dispôs a dividir o jugo conosco, a dividir o fardo, com Jesus a vida torna menos. Torna menos. Por quê? Porque o próprio Jesus nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, concluindo a lição, nós temos o seguinte: somos peregrinos em terra estranha. Sentimos saudade de uma terra que ainda não conhecemos, como canta o poeta. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Tu tens saudade dos céus? Mas como ter saudade de um lugar que eu não conheço? Falei num dado momento da minha fala, que uma vez que nós temos a mente de Cristo, e Cristo está nos céus, uma vez que nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, há algo que nos liga com os céus. E o verdadeiro cristão, ele tem que ter saudade dos céus, saudade do seu cabeça que é Cristo, saudade da sua mente que é Cristo. Então, tens tu saudade dos céus? Olha que maravilha a letra desse hino. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Não é só uma lembrança, é uma saudosa lembrança. Tenho de ti, ó Sião.
Portanto, vivamos sabiamente com a mente de Cristo, até o nosso Salvador voltar para nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Espere em Deus que essa lição, vivendo com a mente de Cristo, que essa lição ela tenha falado no profundo do seu coração. Nesse momento eu peço a Deus que nesse momento Ele venha abençoar a tua vida de uma maneira poderosa. Eu oro por você nesse momento, pedindo a Deus que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a mão de Deus esteja sobre você, que você seja tomado pela presença de Deus, que haja um poder de Deus no teu espírito neste momento, que a tua alma seja tocada agora pela presença de Deus, que o Espírito de Deus possa falar no teu espírito, que dentro de você comece a brotar uma saudade dos céus, que a sua alma seja invadida pela presença de Deus, que a tua mente seja transformada a cada dia pela mente de Cristo, e que você seja incomodado pelo desejo de aproximar-se de Deus, e que esse final de ano, que o ano que vem, que toda a sua existência seja uma existência de um peregrino espiritualmente falando, de um nômade, de alguém que não adequou, que não fez com que as circunstâncias satisfazessem a sua vontade, a ponto de distanciar-se de Deus, mas alguém que esteja com um objetivo muito bem delimitado, com um objetivo muito firme, com os olhos postos em Deus. É minha oração para a sua vida, é o meu desejo para a sua vida e de toda a sua família. E Deus te abençoe, um beijo no teu coração, na tua alma, no teu espírito, e que a paz de Cristo esteja inundando o teu ser, o teu coração, em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. Um abraço, em nome de Jesus. Amém.